Olá, tudo bem? Eu sou acadêmico do curso de Geografia e estarei mostrando para vocês hoje um pouquinho da aula preparada. Estamos preparando essa aula, na verdade, em casa, em home office, por conta do decreto do governo, com medidas protetivas em relação ao Covid-19. Então, essa aula vai ser gravada, nós estaremos produzindo essa aula para todos. Em relação à agricultura nacional, damos uma pincelada na agricultura nacional. Migramos já para o Paraná, agricultura no Paraná, onde nós fizemos uma entrevista com um agricultor na cidade de Ponta Grossa, aqui no interior, 100 quilômetros aqui de distância da capital. Estaremos também falando um pouquinho em relação ao homem ao campo. Por que teve o êxodo rural em 1960, 1970, mais ou menos ali, aquele grande boom do homem do campo que foi para a cidade. E também estaremos dando uma pincelada por que o mundo produz tanto alimento e mais de 840 milhões de pessoas padecem de fome todos os dias. Então isso é pauta que nós estaremos trazendo a todos aqui e dando uma pinceladinha em tudo para trazer um pouquinho de esclarecimento em relação a esses temas muito importantes e tão atuais no dia a dia do ser humano. A atividade do setor agrícola é uma das mais importantes da economia brasileira, pois embora componha um pouco mais de 5% do PIB brasileiro da atualidade, é responsável por quase 100 bilhões em volume de exportação em conjunto com a pecuária, segundo dados da Secretaria de Relações Internacionais e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A produção agrícola no Brasil, portanto, é uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial do país. Ao longo da sua história, o setor agrícola no Brasil passou por diversos ciclos de transformações, indo desde a economia canavieira, pautada principalmente na produção de cana-de-açúcar durante o período colonial, até as recentes transformações em expansão do café e da soja. Atualmente, essas transformações ocorrem, sobretudo, garantindo um ritmo de sequência às transformações técnicas ocorridas a partir do século XX, com a mecanização de produtos e a modernização das atividades. A modernização da agricultura no Brasil atual é diretamente associada ao processo de industrialização ocorrido no país durante o mesmo período citado, fator esse responsável por uma configuração no espaço geográfico e na divisão territorial do Brasil. Nesse novo panorama, o avanço das indústrias e o crescimento do setor terciário, também conhecido como setor de serviços, é aquele que engloba as atividades, serviços e comércios de produto. É um dos três setores da economia, um dos outros sendo primário, agricultura e extração mineral, e o outro secundário, que remete à industrialização. E a aceleração do processo de urbanização colocaram o campo economicamente subordinado às cidades, tornando-o dependente das técnicas e produções industriais, máquinas e equipamentos defensivos agrícolas, entre outros. Então aí a contextualização um pouco do cenário nacional, mas o alvo do nosso estudo, nossa pesquisa é a região sul, o estado do Paraná, ali na região do interior, Ponta Grossa, a cidade nossa que foi alvo da nossa pesquisa, né? E nós conversamos com um produtor rural ali da região, ele que deu uma entrevista para nós por WhatsApp e nos trouxe algumas informações a respeito do homem do campo. E nós sabemos que a região sul do país, a produção agrícola é caracterizada pela ocupação histórica de imigrantes europeus. Aí nós podemos destacar os poloneses, ucranianos, russos, alemães, italianos, que até trouxeram bastante tecnologias aí para o nosso país na época aí da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. E também uma forte expansão da soja voltada à exportação nos últimos decênios e pela intensiva modernização agrícola. Essa configuração é predominante no oeste do Paraná e Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul. Além da soja, cultiva-se também a larga escala de milho, cana-de-açúcar e algodão. Na pecuária, a maior parte desta produção é de carne de suína e de aves. Aí nós trazemos um pouco do cenário da soja, que é o alvo principal do nosso estudo aí, e que também trabalha aí fortemente e economicamente no nosso país, ainda mais sabendo que a nossa soja, praticamente toda ela é comprada pela China. Então a soja ela é responsável por 91% das áreas cultivadas e 82% da produção total de grãos aí no verão.
Dos 6 milhões de hectares previstos para a primeira safra, 5,5 milhões são de soja. Aí agora nós vamos partir para uma entrevista que nós fizemos com Leandro Martinkowski, produtor rural, aí da região de Ponta Grossa, Campos Gerais, que gentilmente nos cedeu uma entrevista por WhatsApp, falando um pouquinho mais aí cerca da produção, da modernização, o melhoramento genético de sementes para uma maior e melhor produção. Então vamos ficar atento aí às palavras de Leandro Martinkowski, produtor rural na região de Ponta Grossa dos Campos Gerais. Olá, na linha comigo, Leandro Martinkowski. Agradecemos pela disponibilidade do tempo. E a minha primeira pergunta, Leandro, qual é a principal dificuldade do homem do campo nos dias atuais? A, prim- a principal dificuldade do homem do campo nos dias atuais, eu acho, na minha opinião, é o travamento de custo, sabe? Porque você tem que travar um custo barato e tentar fazer contrato ou vender a produção tua no melhor preço possível, né? Porque tem anos aí que a gente tem comprado os produtos caros e vendido os produtos baratos. Daí você troca seis por meia dúzia, né? Então, acho que a principal dificuldade do homem do campo hoje, né, na minha realidade aqui, é o travamento de custo, né, para no final da colheita ter um lucro X, né? Uma outra questão que eu trago a você, Leandro, é que nós sabemos que o melhoramento genético de sementes, ela proporciona ao homem do campo maior produtividade. E isso se reflete no campo. Eu gostaria de saber se esse melhoramento genético torna a produção mais cara para o produtor. Sobre o melhoramento genético, pois olha, companheiro, tá saindo até agora a liberação de uma soja X2 Trend, uma molécula nova. Pra você ter uma ideia, eu tô com uma tecnologia antiga ainda, continuo produzindo porque não achei vantagem nessas soja tecnologia nova. Eu continuo plantando somente a soja transgênica, que a soja transgênica, no meu ver, para mim, para todos os produtores, foi a redução de tanto veneno na soja, né? Daí depois da soja transgênica que nós considera como a soja ERR, né? Saiu a soja intacta para ser resistente à lagarta. Mas ela não segura todas as lagartas da soja, né? Fica vulnerável a outras lagartas. Então, do mesmo jeito, você tem que entrar com inseticida para soja, né? E agora saiu essa outra soja X2 Trend, né? Então essas soja que tem essas moléculas novas, intactas, essa X2 Trend ali, o custo que a Monsanto ali, né, pôs ali nelas, fica inviável você plantar essas sementes, sabe? Eu, particularmente, eu fiz as contas que se eu plantar essas sementes com essas tecnologias, eu pago para trabalhar, sabe? Não vale a pena, é muito caro o custo e o benefício é muito pouco. Tem outras ferramentas aí que você usa aí que faz o mesmo resultado, você usa menos veneno, né? E a entrega da qualidade, a produção dessa soja, que nem eu falei para você, a soja RR é bem melhor do que essas variedades novas. E uma última pergunta, Leandro, a você. Eu gostaria de saber, em média, quantos alqueires de terra você cultiva aí na região de Ponta Grossa e se os produtos, aí, seus cereais que você produz nas suas propriedades, elas são para o abastecimento do mercado interno, externo ou se para ambos. Eu estou produzindo em média, eu com meu pai que somos sócios, são 200 alqueire. Nessa produção dos anos alqueire, eu faço 30% de feijão carioca, que é só mercado interno, feijão carioca. Faço 30% de, de milho, né, que também é só mercado interno, milho. E faço 40% de soja, isso verão, entre safra e safrinha, né? A soja, 50% fica desses 40% da minha área, 50% é exportação e o outro 50% é mercado interno. E daí na safra de inverno, eu planto aveia branca, que é só como 30% desses 200 alqueire é aveia branca, que é só
mercado interno. O trigo também é 30% só mercado interno. E a cevada também é mais 30% da minha área, também é só mercado interno. Te agradeço aí, Leandro, pelos esclarecimentos, pela disponibilidade do tempo e até uma próxima oportunidade. Então aí as palavras de Leandro Martinkoski, produtor rural aí na cidade de Ponta Grossa, e nada como ouvir na palavra do próprio produtor, né? Como é a realidade e o dia a dia do produtor rural aí em nossas cidades. E apesar de todos os avanços aí informacionais e tecnológicos já presentes também no meio rural, cerca de 70% da produção nacional de grãos é inteiramente escoada através das estradas. As principais formas de transporte são as rodoviárias, ferroviárias, a hidroviárias e a aeroviárias. As modalidades mais custosas são, respectivamente, aeroviárias, rodoviárias, ferroviárias e, por último, hidroviárias. Porém, essa ordem ela pode ser alterada se a variável for considerada tempo, sendo a modalidade hidroviária mais lenta, seguida ferroviária, rodoviária, aeroviária, apresentando como as mais ágeis de todas. Então podemos observar aí que o maior problema que nós temos aí na relação na produção de alimentos até chegar ao consumidor final é realmente o desperdício aí que nós temos por parte desse processo de transporte do campo até o consumidor final. E a maioria desses alimentos que são desperdiçados aí sequer chegam à mesa das pessoas aí num contexto geral. Então, produzimos muito alimento, é produzido bastante, por sinal, mas infelizmente esse alimento não chega à mesa de todas as pessoas que ali precisam. E também vamos abordar um pouquinho a relação entre o homem do campo e a cidade. Sabemos que há umas 4 ou 5 décadas atrás teve um grande êxodo rural, né? Que as pessoas que moravam no campo ali, elas migraram para a cidade por conta da acessibilidade de produtos, acessibilidade, conforto, qualidade de vida, porque a vida no campo não é uma vida muito fácil. Apesar de serem comumente tratados como sinônimos dos conceitos de rural e campo, urbano e cidade possuem diferenças em suas conceituações. Enquanto cidade e campo são formas concretas, materializações de um modo de vida, urbano e rural são representações sociais. Historicamente, a relação entre cidade e campo é vista por meio da divisão de trabalho em intelectual e manual, de modo que a cidade é beneficiada por produtos oriundos do campo. Como cidade no Brasil entende-se por perímetro urbano e das sedes municipais, territórios e populações consideradas urbanizados. A cidade é um centro de organização social e econômica, portanto, nela estão concentrados os principais serviços e produtos que são consumidos tanto pela população da própria cidade quanto pela população do campo, a qual não consegue produzir tudo aquilo que necessita. Desta forma, a cidade pressupõe sedentarismo e hierarquia social. Conforme Paul Singer, em 1993, a cidade é de modo de organização socioespacial que permite à classe dominante maximizar a extração regular de uns ou mais produtos do campo e transformá-lo em garantia alimentar para sua sustentação e de um exercício que garantia a regularidade dessa dominação e extração. A cidade não apenas controla e comercializa a produção do campo, mas também passa a transformá-la e agregar valor a esta, expandindo suas ofertas de dominação. O campo é aquele então que era praticamente autossuficiente e se vê dependente da cidade, em alguns casos até para a compra de produtos básicos de vida, como alimentos. Assim entende-se a subordinação do campo em relação à cidade. A questão social do Brasil durante as décadas crescentes de industrialização fez com que muitas pessoas deixassem o campo e migrassem para as cidades. Este fenômeno, chamado êxodo rural, produz profundas consequências na organização urbana. No Brasil, este teve a maior relevância entre os anos de 1960 e 1980, quando muitas pessoas deixaram o campo, deslocando-se às cidades em busca de empregos e fábricas. Mas os avanços do meio tecnológico e a mão de obra do campo foi substituída pelas máquinas, expulsando as pessoas da terra, causando um inchaço urbano.
Nas cidades, o produto do campo é transformado nas fábricas e, posteriormente, revendido aos consumidores. A indústria impõe à cidade a lógica centrada na produção e os espaços da cidade organizados em locos, privilegiando os excelentes econômicos do poder político e a festa cultural, legitimando a obra regido pelo valor de uso coletivo para privatizar e subordinado ao valor de troca. Montemore, em 2006. Assim, os produtos deixam de possuir o seu valor original de uso e passam a ser valorizados pela custo de troca. Neste caso, um processo de homem do campo se torna mais uma vez subordinado à fábrica, pois se vê a produção ser transformada e acrescida ao valor. A cidade movimenta a vida dos homens como se fossem máquinas e todas as ações são regidas pelo tempo rápido. Mas o campo, cada vez mais modernizado, também já abriu a práticas ritmadas da globalização. Antes eram apenas grandes cidades que se apresentavam como o império da tecnologia. Objeto de modificação, supressão, acrescismo, cada vez mais sofisticadas e mais carregadas de artifício. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. Santos, 2005. Meio técnico, científico e informacional atinge também o campo. O campo e a cidade são formas concretas, ou seja, a materialização de um modo de vida. Já o rural urbano são representações sociais. Campo e cidade são formas espaciais.